Olá, boa noite. Boa noite, meu povo amado de Jesus. Oi, Lu, seja bem-vinda, boa noite. Eu tô aqui compartilhando com o pessoal. Só você clicar aí embaixo aí para você ajudar também a compartilhar, tá bom? Hoje o nosso tema é: não enterre os talentos que Deus te deu. Aleluia. Deixa eu aqui só mandar para mais umas pessoas aqui. Ô, Lu, embaixo aí tem um aviãozinho que quando você clica, você consegue compartilhar a live. Compartilhe aí com 5 pessoas que a gente já vai começar. Deixa eu compartilhar aqui com a dona Eliana, com a Gi, com a Aline, com a Natália, com a Deise. Prontinho. Vamos dar início aqui então. Vai ser uma live muito rápida, muito direta. E eu creio na autoridade do nome do Senhor Jesus que Ele vai nos ensinar aqui mais uma noite, né, sobre a palavra dele. E o tema mais uma vez é: não enterre os talentos que Deus te deu. Amém? Então vamos orar. Amado Espírito Santo, o Senhor é bom em todo tempo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que essa live seja conduzida pelo Senhor Espírito Santo. Fale aos nossos corações, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. Fala através de mim, Pai, em nome de Jesus. Já te entrego essa conexão, já selo ela na tua presença, já te entrego quem vai entrar, Senhor. Já te entrego o coração de quem vai entrar. Prepara todo o terreno, Senhor. E que hoje essa palavra caia em solos férteis, Pai. Em nome de Jesus. Toma o seu lugar de primazia, Espírito Santo. Fica aqui comigo. Pai, o Senhor é bom, fiel e poderoso. Obrigada por tudo, Senhor. Honra e glória seja dada ao teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, vamos aqui então para a palavra e aí depois eu quero discorrer com vocês aqui rapidamente sobre esse tema. Nós vamos ler lá em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30, que fala assim: Jesus profere a parábola dos talentos. Então Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele estava com os seus discípulos, ele ensinava as pessoas, ele contou essa parábola aqui, que fala assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então, esse homem ele veio, né, e repartiu ali os talentos com seus servos, e depois ele se ausentou-se para longe. E aí fala assim: e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que receberam só, mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse:
Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, o Senhor daqueles servos veio prestar conta com eles ali para ver o que eles tinham feito com o dinheiro que ele tinha dado, deixado com eles. E aí, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E aí, respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-lhes aos que têm os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus, ele era lindo, maravilhoso. Ele é ainda, né? Mas quando ele veio aqui na Terra, ele já sabia da capacidade humana. Aí o que fez? Em vez dele derramar todo o conhecimento que tinha, ele contava em parábolas. Ele fazia com que as pessoas daquela época entendiam o que ele estava falando ali em parábolas. E aqui ele está falando dos fins do tempo, né? Ele está falando que ele vai retornar, ele está falando desse acerto de contas que vai ter com todos. E ele está falando sobre os talentos que ele nos deu. E aí hoje o tema da live é justamente isso, para que nós não enterramos os talentos que o Senhor colocou em nós. E aí, antes de discorrer, eu quero te lembrar o quanto nós somos específicos para o Senhor. Né? Às vezes, aqueles gêmeos que são iguaizinhos, até a bolinha do olho é igual, acho que é univitelinos o nome deles. Mas a digital não é igual. A nossa digital, ela é única, né? Então, pode ser gêmeos e iguaizinhos, a nossa digital é única. Então, nós somos únicos no Senhor. E o Senhor colocou em nós talentos para que nós possamos somar, né, usar esses talentos para que o reino seja edificado, para que a obra dele seja feita, né? E aqui nessa parábola, eu quero destacar com vocês o versículo 15, que fala assim, ó: E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo o quê? A sua capacidade. Então o servo, o Senhor aqui na parábola, ele não foi injusto com os servos. Ele deu para todos os 3 segundo a capacidade de cada um. Um tinha a capacidade de pegar os 5 e transformar em 5, mais 5 transformar em 10, o outro de 2 transformar em 4. E o outro, ele tinha a capacidade de pegar 1 e transformar em 2. Se a gente for ver em proporção, todos eles tinham a capacidade de multiplicar aquilo que o Senhor concedeu para eles, né? Vamos dizer o Senhor. Todos tinham essa mesma capacidade. Então, o que tinha 1 e não multiplicou, ele não podia falar, é porque eu não tenho capacidade, o outro lá é mais instruído. E quantas vezes nós damos essas desculpas, né? Essas desculpas para nós mesmos, essa desculpa para Deus. Deus, é porque fulano é mais capacitado. Fulano só usa porque fulano é assim. Não. Temos coisas específicas, particulares, né, que o Senhor colocou em nós, e nós não podemos enterrar esses talentos. Nós temos que usar eles em prol de edificar o reino. E aí,
Por quê? Aí eu fiquei uma pergunta no meu coração. Eu falei, Deus, por que será que ele enterrou? Por quê? E aí, primeiro de tudo, ele tinha uma imagem do Senhor dele distorcida. Ai, eu sei que o Senhor... olha como que ele fala. Eu sei que sou um homem duro, que ceifa onde não semeava. Então ele não conhecia verdadeiramente o mestre dele. E nós, quando nós pegamos os nossos talentos e resolvemos não usar, é porque a gente não conhece o Deus que a gente serve de verdade. Isso falou muito no meu coração. Toda vez que eu vou trazer algo para vocês aqui, primeiro o Senhor fala comigo. Porque quantos talentos que nós temos? Quantos que o Senhor colocou? E eu quero te falar, se você se olha hoje e fala, eu nem sei quais são os meus talentos. Você tem que procurar isso no Senhor. Porque enquanto você não estiver fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, você não vai ter aquela paz de espírito, aquela alegria. Então você tem que orar pedindo ao Senhor. Eu vou te dizer, nem é tão fácil assim saber não. Mas o Senhor que colocou em você, Ele testifica. Então nós temos que orar buscando isso. E aqui ele não acreditava em si próprio. Quando ele decidiu enterrar, ele não acreditava nele. E aí fica para nós muitas das vezes nós não temos que nos olhar como as pessoas olham, como nós mesmos nos vemos, e sim com o olhar do Senhor. Por quê? Deus aqui, né, o Senhor dos servos, remete a Deus conosco, a Jesus conosco. Quando ele deu para ele ele sabia que ele tinha capacidade. Porque tá falando aqui que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então Deus já sabia que quem tinha 5 tinha capacidade de transformar em 10. Quem tinha 2 tinha capacidade de transformar em 4. E quem tinha 1 tinha sim a capacidade de transformar em 2. Deus, ele vê em nós a capacidade. Mas nós, muitas das vezes, nos auto-sabotamos. Achamos que não damos conta. Ele achou, não dou conta de multiplicar isso aqui não. É melhor enterrar esse negócio aqui, porque quando ele vir, não sei quando ele vem, tá enterradinho aqui, ninguém mexeu, eu só devolvo para ele, não dá nada. Mas Deus não nos chamou para inércia. Não, isso aqui não é para mim não, esse chamado não é para mim não, servir aqui não é para mim não. Deus te chamou para que você seja uma peça fundamental no quebra-cabeça que ele está montando com a minha vida, com a sua vida. Nós somos um corpo, somos um dependente do outro e cada um com seus talentos agrega o outro. Então Deus não nos chamou para inércia. E aqui esse servo, ele não confiava nele mesmo. E hoje eu quero te trazer isso que ficou aqui no meu coração para você. Não se veja como as pessoas te rotulam. Não, muitas das vezes nem você mesmo vai ver. Mas fala, Deus, profetiza isso na sua vida todo dia. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Pai, me ajuda a me enxergar como o Senhor me enxerga. Porque Deus já vê em nós os talentos, a capacidade. E muitas das vezes nós só enterramos porque a gente dá desculpa, a gente não conhece o verdadeiro dono dos talentos, que é o Senhor. A gente não confia completamente nele. E eu quero falar para vocês também sobre a recompensa. Né? No finalzinho aqui da parábola a gente viu que aquele que tinha 5 e fez 10, Deus, o servo falou assim para ele: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então o Senhor, ele é um Deus de recompensa e ele vai nos recompensar no dia do juízo final, quando o Senhor voltar. Todas as nossas, a Bíblia deixa claro, né, que as nossas obras serão passadas no fogo. E aí, aquelas que não foram com boas intenções, aquelas que a gente fez pensando em nós mesmos, todas serão consumidas. Mas aquelas que a gente fez para edificar o reino, aquelas que a gente fez para louvar e engrandecer o nome do Senhor, nós receberemos uma recompensa por ela. E aí, eu quero te perguntar hoje, o que você já... Duas perguntas. Você já entende quais são os seus talentos?
Segunda pergunta, você está usando esses talentos em favor, né, em prol de edificar o reino? E ouso te fazer uma terceira pergunta. Como você se vê? Porque hoje eu tô aqui para te assegurar, 100% de certeza, que o Senhor te deu vários talentos. Vários. E Ele quer que você use isso em prol do reino. Em prol de falar da pregação, em prol de você pregar o evangelho, em prol de você acolher, ouvir uma pessoa, em prol de você orar por uma pessoa. E aí, já encaminhando aqui para o final, que hoje vai ser rapidinho, quis trazer isso aqui de uma forma simples, objetiva e rápida. Eu pus aqui, ó. Por que que ele pegou aquele que tinha pegou um daquele e deu para que tinha 10? Sendo que o que tinha 5 fez 10, o que tinha 2 fez 4, eles tiveram o mesmo resultado? Eles tiveram o mesmo, vamos dizer, o mesmo empenho, o mesmo, se falar em, né, tá falando aqui em dinheiro, eles tiveram o mesmo lucro? Eles apresentaram ali, eles dobraram o capital. Por quê? Por que não dividiu no meio, então? Uai, se um tinha 5, fez 10, o outro tinha 2, fez 4, você trabalhou, né? O lucro foi a mesma coisa. Por que não dividiu aquele um que enterrou? Porque o um que enterrou, ele deixou claro, deu para aquele que tinha os 10. Por que não dividiu? Porque é de acordo com a capacidade. Aquele que fez 5, aquele que tinha 5 e fez mais 5 tinha maior capacidade do que aquele que tinha 2 e fez 4. E aí, ficou isso no meu coração. Nós temos que aumentar a nossa capacidade. Se o Senhor já te deu uma palavra, o Senhor te deu uma palavra que você vai ser uma missionária, ou você vai ser uma líder de jovens, ou você vai ser uma líder de casal, enfim, se o Senhor já te mostrou, é obrigação nossa aumentar o nosso odre, a nossa capacidade. Se o Senhor disse que você vai ser um missionário lá na África, pelo menos você já tem que aprender o idioma de lá, você tem que ler livros, você tem que entender o que um missionário faz. Então, Aline, já foi muito disso, e para a honra e glória do Senhor, Ele tem tratado muito comigo, em pôr tudo na conta de Deus. Ó Deus, faz aí por mim, ó Deus, é assim, mas nós temos a nossa parte. Lembrando que o Senhor é quem nos capacita, mas nós, de uma forma intencional, nós temos a nossa parte em aprimorar os nossos talentos. Tem pessoas que têm talento de cozinhar, conheço muitas, felizmente não é o meu, mas ok. E essas pessoas, elas aprimoram, elas fazem curso de culinária, elas compram livros, elas leem e-books. Então hoje eu quero te dizer que existem vários talentos dentro de você. O Senhor quer usar esses talentos e que você pode aprimorar esses talentos. Tudo isso em prol de você ser uma peça fundamental no quebra-cabeça do Senhor. A gente vê aí que todos os acontecimentos estão se aproximando desse dia. O dia que Jesus vai voltar e Ele vai perguntar para Josi, para Zila, vai perguntar para mim, para Sâmia. E aí, Aline, o que você fez com seus talentos? Oi, irmã Glória, paz, Senhor, minha linda. Só tá chegando, eu já tô quase no final, mas glória a Deus. Depois eu quero ver se eu pego essa live e coloco ela no YouTube. E aí quem não assistiu vai ter oportunidade. Não sei quando eu vou fazer isso, mas eu vou tentar fazer. Então, fica essa pergunta para mim, para você nessa noite, e nós já vamos orar. O que nós temos feito com os nossos talentos? O que nós temos feito para aprimorar esses talentos? E outra, será que a gente já entregou para o Senhor? Já submeteu esses talentos nas mãos do Senhor e falou, Deus, tá aqui, ó. Meu talento é isso, isso e isso. Tá aqui, usa de acordo com o que te agrada. Porque tem gente que tem uns talentos extraordinários, mas estão usando para o lado errado. E aí, volto a te dizer, destacar com vocês aqui, está muito mais próximo do que esteve ontem. A vinda
a vinda de Jesus, esse acerto de contas. E ele vai perguntar para mim e para você: "Ô Aline, o que você fez com os talentos que eu te dei? Ô Aline, e aí? Você contribuiu para o reino?" Ô, irmã Glória, a senhora esqueceu hoje? Misericórdia, não esquece não, irmã Glória. Todas segundas, 21 e 22. Então é essa palavra que eu trouxe para vocês, que eu quis deixar. Vamos orar ao Senhor? Amém? Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por essa palavra rápida, por essa palavra breve, mas eu quero, Senhor, te agradecer imensamente. Quero, Senhor, declarar na autoridade do nome de Jesus, aqueles que não sabem dos seus talentos ou estão com a mente confusa, eu quero hoje, Senhor, declarar uma clareza de mente, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, revestida agora com a armadura de Efésios 6, coloca, Senhor, em nós capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, botas da preparação do evangelho da paz, escudo da fé e a espada do Espírito Santo. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, que toda distração da mente, Pai, em nome de Jesus, venha cair sobre terra. Que todo o entendimento da nossa personalidade, de quem nós somos em Deus, distorcida, Senhor, que hoje o nosso DNA venha ser alinhado, a nossa mentalidade venha ser alinhada em Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, cumprir aqui nessa terra 100% do nosso propósito, com excelência, Senhor, e que nós possamos também ouvir: serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, aleluia. Pai, na autoridade do nome de Jesus, toda autossabotagem, Senhor, retira de nós em nome de Jesus. Senhor, toda percepção errada, Senhor, em nome de Jesus, sobre nós mesmos, Senhor, hoje cai sobre terra em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que nós possamos usar os nossos talentos, recursos, tempo em favor, Senhor, de sermos obedientes e cumprir aquilo que o Senhor nos designou nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês que entraram aí de última, tô aqui finalizando uma live, mas pretendo colocá-la no YouTube e aí vou disponibilizar o link aqui para vocês, tá bom? Orem por mim, tenham uma excelente noite e lembrem-se, todas as segundas-feiras às 21h22, uma live quentinha com o maná lá do céu, para que a gente venha aprender e crescermos juntos, tá bom? Deus abençoe sua vida. Boa noite.